elas são muito práticas na coisa toda. E elas foram muito gentis, sabe? Foram muito práticas no contexto. Elas entenderam de momento que estavam falando, até porque não é nenhum pessoa ignorante, são pessoas estudadas fora do país, totalmente qualificadas, né? Não é porque elas estão numa dinâmica de devoção que elas desligaram outras soft skills da vida delas. Sim. Pelo contrário, né? São maravilhosas em todos os sentidos. E elas entenderam de cara a proposta, aceitaram o desafio de colocar algo que nunca foi experimentado em nenhuma parte do mundo no seu hospital. Então, assim, se um dia vocês quiserem conversar com pessoas, com mulheres inovadoras, converse com as irmãs que administram o Hospital Nossa Senhora das Graças. Elas são inovadoras. Elas são inovadoras na sua matriz. Na sua matriz. Então, elas aceitaram esse desafio. Lógico que tudo foi feito com toda a segurança do mundo. Sim. Né? O time de TI, comandado pelo Glaucio, que é maravilhoso. O Glaucio é sensacional. Tipo, ele está há anos na área de TI de informática. E não é aquela TI de conserta impressora. Sim. É aquela TI de resolver o problema, né, do médico, do hospital. Ensinou muito pra gente. Muito, muito. Se tem um cara que me ensinou muito sobre como ler sistemas de um hospital, foi o Glaucio, né? Falo isso publicamente, né? Não escondo o nome das pessoas porque são todos os semideuses nesse contexto todo. E ali fizemos um trabalho, começamos a implantar, começamos a trabalhar numa base de teste, né? Numa área de segurança de base de teste. Depois migramos para uma área de produção, que envolvia duas enfermarias do hospital. Não foi em tudo. E foi bem legal na implantação, eu lembro até hoje, daí ficou meio hypezinho, vamos pôr inteligência artificial, vamos ajudar, é lógico que, né? Sim. Tem essa pegada também da inovação ali, vamos usar isso e tá tudo bem pra gente, né? Eu acabei desenvolvendo uma dinâmica interna que eu falo de Dai a César. Então, assim, tipo, é uma ferramenta de convencimento muito poderosa. Então, ao invés de eu ficar reticente ou querendo dar muito valor pro meu lado, eu falo assim, dai a César o que é de César, beleza? O que ele quer? O que ele precisa? Então, eu sempre pergunto, o que você precisa? Não, eu pergunto assim, o que você quer? Não o que você precisa. Porque o precisa sempre está envolvido com recurso, dinheiro, pessoas e coisa. Mas o que você quer? Não, eu quero impactar o meu funcionário interno do hospital com inteligência artificial. Tá bom, então eu vou fazer todo o cenário que você quer que aconteça. E para mim tá tudo bem, vou trabalhar um pouco a mais, vou ter que fazer um troço assim, mas tá tudo bem, porque nós estamos fazendo junto. Cara, isso tem sido uma puta de uma ferramenta de negociação nesse projeto que faz com que poucas vezes o dinheiro entre no contexto. Né? As pessoas acabam sendo não voluntárias, mas participativas naquilo que a gente está querendo no resultado final. Porque você dando a César o que é de César, irmão, o que é de Deus é de Deus. Né? E a coisa vai funcionar automática, assim, nesse sentido. Daí, colocamos, lembra que a gente estava implantando, daí o pessoal falou, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai funcionar no painel, porque como que o robô funciona no hospital? Ele tem um painel na parede que ele vai ficando gradativamente ansioso. Então, se o alerta é leve, ele dá um sinal amarelo. Daí ele vai ficando laranjado até chegar no vermelho. E nesse processo de graduação do risco, ele também vai noticiando outros players. Ele avisa a coordenação, avisa a diretoria. Então, ele tem esse processo de comunicação. Né? Hoje ele está muito mais avançado. Ele trabalha com apps, vai até no celular do médico, se precisar, nesse sentido. Mas lá, naquele momento, a funcionalidade era uma televisão. E a gente nomeou essa funcionalidade de ansiedade de Laura. E eu sempre falei assim, por quê? Porque, cara, eu fui o homem mais ansioso do mundo com esse contexto. Então todo mundo vai experimentar um pouquinho disso. Agora eu não estou mais do outro lado do rio, tá? Então sim, vocês vão experimentar o que é o outro lado do rio, porque vocês não fazem ideia disso. E trazer essa experiência, né? essa empatia forçada para os caras, faz com que eles acionem uma coisa muito valiosa na vida deles. A humanidade. Perfeito. Né? Porque fica escondido com os protocolos, com os processos, com a própria vaidade da dinâmica. E tá tudo bem? Título. E tá tudo bem, não é um problema. Mas às vezes você precisa fazer uma certa visita à humanização, como aconteceu com a doutora Letícia, né? Como aconteceu com o doutor Rafael Brum, como aconteceu com o Flaviano Venturim, como aconteceu com várias outras pessoas do contexto. Não foi o tecnicês dessas pessoas que foi acionado. Foi a gentileza, foi a empatia, foi a humanidade deles. Então, a ansiedade de Laura ela foi desenvolvida para provocar isso no tech, na pessoa, no profissional. Então, era para incomodar. É uma função. Inclusive, ninguém desliga ela. Não tem um botãozinho que fala, Laura, pare de... Não tem. Não tem. Ela tá lá. E sabe o que é a parte legal? Ela não toma café com ninguém. Ela não quer ser promovida. Entendeu? Então, assim, tipo, você pode brigar com ela e falar assim, ela tá tudo bem, ela vai continuar sorrindo, né? Inclusive o ícone da Laura é esse aqui. Verdade. Esse é o ícone da Laura. Tô cagando pra você. É tipo que tô de boa. Plena. Né? Frite. Fique fritando, mas vai ver o paciente. Né? Simples assim. Muito bom. E tá tudo bem. E a pessoa vai voltar de lá e
reclame, se você quiser reclame pra irmã. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Me deixaram entrar. Eu fui contratada pra isso. Eu estou aqui pra isso, inclusive. Deve ter dito, pô, Laura, de novo, cara, enchendo meu saco, então, velho. Olha que legal o que aconteceu. É esse ponto que eu quero chegar. A primeira vez que a gente contou o que aconteceu, teve uma técnica de enfermagem, a Tereza, que ela falou bem assim: ah, tá. Agora tem um robô cuidando do trabalho da gente. Eu olhei aquela pessoa e falei assim: é nessa mina que eu tenho que grudar. Eu lembro até hoje que eu falei assim: é nessa mina que eu tenho que grudar. Não porque ela está insatisfeita, é porque ela conhece muito do processo, ela sabe muito, e ela é a voz menos escutada dentro desse processo, que a gente está falando da técnica de enfermagem. Que é muito valioso no contexto, mas que é a que menos apita na hora de dar uma resolução técnica. Porque as informações que ela coleta, ela faz, passa na mão de N profissionais até chegar no médico, né? Uhum. E ela foi a que teve mais coragem, na frente de todo mundo, inclusive das irmãs, de largar uma dessa. Ah, tá! Pronto, e agora, Deus né? quase Agora saiu. Beleza. E Deus quase saiu. Cara, maravilhosa. Ah, saiu no Twitter. Quase isso. Se fosse uma influencer, tinha. Ah, tá. Carinha do robô. Enfim, assim, puta. Mas foi, cara, daí, e eu indo todo dia no hospital, eu era frequente no hospital, né? Tipo, ganhei até um crachazinho pra entrar e sair ali, foi muito massa. E daí a gente conversa... doutor. Tipo isso, né? Ninguém sabia quem era. Dr. Jaque. Imagina, o cara tatuado de barba, andando ali, realmente era um corpo estranho no contexto todo, né? Sempre foi um corpo estranho no começo, desde sempre. Aí comecei a perceber e tal, começamos a conversar, trocar ideia, a gente ia lá. Aí teve um dia que tinha um cara da manutenção mexendo no computador e o robô deu alerta. E deu um alerta no leito que era dela, que ela estava cuidando. E ela estava com as informações daquele paciente na mão, num papelzinho, esperando a vez dela ali no computador ver. Só que quando o robô jogou o alerta na televisão, ela falou assim: esse paciente é meu. Ela chegou no cara da manutenção e falou assim: eu preciso colocar as informações desse paciente no computador. O cara levantou do computador, passou para ela sentou, colocou as informações, 3,8 segundos depois, o alerta sai da tela. Eu vou explicar para vocês o que significa isso. Significa que o cara sabia do que se tratava aquele alerta porque ele estava olhando o mesmo painel. E ela tinha autoridade de colocar aquela informação porque o alerta dizia respeito àquilo. Então eu estou falando de um processo que empodera toda a cadeia e faz com que todo mundo olhe para o risco. Uhum. Todo mundo olhe para o paciente. Uhum. Porque é todo mundo que tem que olhar para ele, meu querido. Não é só o médico. É inclusive o cara da manutenção, que tem que adotar a seguinte conduta de gestão de risco: eu não sei fazer, eu não estrovo. Agora, se fosse em qualquer outra forma, ele ia falar para ela assim: tá bom, só 5 minutos, estou terminando aqui. E esses 5 minutos crucial. Poderia ser crucial. Poderia ser crucial. Então, quando a gente está falando de uma mudança de conduta, de um empoderamento dentro do sistema, a gente está falando de um processo melhorado. De um processo melhorado. Quando isso acontece, as meninas adotaram uma meta. Você acabou de assistir mais um corte do Pode Dizer Podcast. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você vai ser uma das primeiras pessoas a receber o nosso conteúdo. Deixei mais 2 vídeos aqui. Um é nosso episódio completo e outro é mais um corte desse convidado. Então aproveita e clica para assistir agora, beleza? Um abraço!